Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Mas vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 39 até o 48. Jesus está aqui falando sobre a sua segunda vinda. Jesus veio a primeira vez, indicou-nos o caminho pelo qual nós devemos seguir. Ele não veio para julgar, ele não veio condenar, mas ele veio salvar. Só que Jesus subiu ao céu. Ele cumpriu a missão dele. E nessa de ele cumprir a missão e retornar ao céu, ele voltará para buscar aqueles que estão no caminho certo, aqueles que estão fazendo a vontade dele, aqueles que estão fazendo a vontade de Satanás. Não se salvará, será condenado. E no Evangelho de hoje, Jesus está justamente nos clareando a respeito disso. Eu vou começar do final. Aqui no versículo 48, Jesus diz assim: A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então vejam só, Jesus está falando no início que nós devemos ficar atentos. Nós precisaremos ficar na vigilância, porque o dia que ele vai retornar não foi confiado a nós, não foi confiado à Igreja Católica, que é a verdadeira Igreja de Cristo. Quando eu falo
que não foi confiada à Igreja Católica, significa que se não foi confiada à Igreja Católica, não foi confiada a nenhuma seita e a nenhuma religião pagã. Só a Igreja Católica tem o depósito da fé. Então, quando os apóstolos eles perguntavam a Jesus a respeito de quando ele iria restaurar o mundo e tudo mais, Jesus sempre dizia para eles que não era cabível eles saber. Aí Jesus disse, nem eu sei. Não é que Jesus não sabia, claro que ele sabia, mas era para o maior entendimento deles. Então, o dia que Jesus voltará para buscar os eleitos, para buscar aqueles que estão aí na Igreja Católica, que foram evangelizados, que eram pagãos, como São Paulo está falando hoje na primeira leitura na carta aos Efésios, capítulo 3, de 2 a 12. São Paulo vai dizer que Deus revelou que essa salvação ela foi dada também aos pagãos, porque os judeus pensavam que o Messias viria só para eles. E agora deixou claro que a revelação, a salvação é para todos, para os pagãos, para os judeus e para todos. Então, Jesus confiou. Então, quando os pagãos se convertiam, eles se tornavam católicos. Quando os judeus se convertiam, eles se tornavam católicos, se tornavam cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu dizia antes, essa certeza do dia que Jesus virá, nós não temos. Mas nós temos a certeza de que ele virá. Mas o dia não sabemos. Então, uma vez que nós não sabemos, então Jesus está dizendo, ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Imagina, meus irmãos, Jesus chegar e nós estarmos no pecado, estarmos nas falsas religiões. Já pensou Jesus chegar e nos encontrar no adultério? Os casais adulterando? Já pensou Jesus chegar e os sacerdotes que deveriam estar empenhados em levar o evangelho de salvação, na verdade eles não estariam empenhados nisso? Ou até mesmo dizendo que não tem problema, que todo mundo pode viver a sua vida do jeito que quiser viver, e em vez de apontar para o céu, acaba apontando para o inferno. E Jesus chegar nesta hora. E aí, Jesus aqui, ele começa a avisar, a falar, que terão duas classes de pessoas. Aqueles que quando ele voltar, serão aqueles que foram confiados, que conheceram a evangelização, que souberam de tudo, mas, infelizmente, sabendo de tudo, começou a dizer assim, mas o Senhor tá demorando. E como ele está demorando, então vamos levar a vida de qualquer jeito. Olha bem, se nós não sabemos o dia e nem a hora, então mesmo que o Senhor esteja
demorando, era para nós ficarmos sempre em sinal de alerta, levando uma vida santa. E aqui ele diz, em relação aqui ao patrão, que é uma metáfora para dizer que é ele. Então ele diz assim, a pessoa vai dizer assim, meu patrão está demorando, e começa a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se. Tá vendo? Em vez de estar levando uma vida santa, vida relaxada. Está brincando com a salvação. O que é que vai acontecer com esses que conheceram a palavra, que sabiam do retorno de Jesus, mas que entrou no vacilo e disse, ele está demorando, então começou a relaxar. Aí o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Meus irmãos, qual é o destino dos infiéis? O destino dos infiéis, para quem não sabe, é a condenação eterna. É o inferno. Infelizmente, muitos pregadores hoje não falam mais disso. Não falam do que nos espera no futuro, que é o céu para os bons, o purgatório para aqueles que morreram, mas morreram sem o pecado mortal, morreram com pecado venial, e o inferno para os que não quiseram praticar a obra de Deus e morreram em pecado mortal. Então, aqui no Evangelho, Jesus está mostrando que aqueles que conheceram a palavra, que sabiam muito bem o que iria acontecer, mas por um relaxo, começou a dizer, o Senhor não vem logo, então eu vou levar uma vida de relaxado. O pecado. E talvez quando o Senhor estiver chegando, aí eu me converto. Como que nós podemos dizer uma coisa dessa, meus irmãos, se nós não sabemos o dia e nem a hora, e Jesus está dizendo que ele virá como um ladrão? Porque o ladrão, quando entra numa casa, ele não avisa. Imagine o ladrão avisando, vou chegar na casa tal, vou roubar a sua casa no dia tal. A pessoa iria se preparar, como Jesus está falando. Mas como Jesus, ele vem da mesma forma como um ladrão que não diz a hora, como é que nós vamos viver de braços cruzados, brincando e levando uma vida de qualquer jeito? E Jesus está dizendo, conhecia a verdade e brincou e vacilou. No entanto, Jesus também fala, que há aqueles empregados, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade. Esse vai ser chicoteado muitas vezes. Esse daqui é o que eu acabei de falar. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Então, veja, tem aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus está dizendo que eles também serão chicoteados, mas com menos rigor, mas será chicoteado. E aí que a igreja fala que há aqueles que não conheceram o Evangelho, mas serão julgados pela lei natural, ou seja, ele não conheceu Jesus, ele não
nem conheceu as questões dos mandamentos. Mas como os mandamentos eles estão inscritos dentro de nós, e eu não preciso conhecer Deus para saber que eu não devo matar. Eu não preciso conhecer os mandamentos para entender que eu não posso matar. Já está inscrito aqui dentro. E assim qualquer um dos outros mandamentos. Então, Jesus, ele está falando que será julgado também pela lei natural. Também será julgado pela lei natural. Mas vamos supor que esse que vai ser julgado pela lei natural, ele vivia os mandamentos, até sem saber, sem eu ter ouvido falar dos mandamentos, mas ele estava levando uma vida correta. Então, esses serão julgados desta forma. Se salvarão? Segundo nosso Senhor, sim, se salvarão, porque seguindo a lei natural, viveram a vida com Deus. E aí Jesus agora conclui: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Em outras palavras, meus irmãos, eu, sacerdote do Altíssimo, estudei filosofia, estudei teologia, para dizer assim, me aprofundei na doutrina da igreja e ainda tem muita coisa que preciso aprender ainda, porque a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor é inesgotável. Que li a Sagrada Escritura, Deus vai cobrar muito mais de mim do que aqueles que estão na ignorância. Porque aqueles, como eu falei, que viveu simplesmente a lei natural, não conseguiu, não ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais. Mas eu... E aí você pode falar também de você. Você que fez retiros, você que lê a Sagrada Escritura, será cobrado. Será cobrado como? Sabia do retorno de Jesus, mas começou a levar a vida relaxada. Padre José Augusto conhecia a palavra do Senhor e levou uma vida relaxada, uma vida de condenado. E não quis saber. E deixou tudo para trás. Então Jesus está dizendo, vai ser cobrado severamente. O Senhor o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Que o Senhor não permita que isso aconteça comigo, mas que também eu não viva uma vida de relaxado. Repito, vida de relaxado é a vida pecaminosa, é a vida do pecado mortal. Sabe do quanto que o Senhor irá cobrar, mas vive numa vida de pecado mortal. Deus me livre desta coisa. Os santos ou nada, meus irmãos, os santos ou nada. E se nós olharmos ao nosso redor, quantas pessoas que conhecem a palavra de Deus e está vivendo essa vida errada e até atrapalhando aqueles que querem entrar e não deixam os outros entrarem, aqueles que impedem que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas. Eu conheço pessoas assim, que estão impedindo que o evangelho chegue ao coração das pessoas com medo de ser preso, com medo de processos,
e conhecem o Evangelho, mas estão mais preocupados com com a prisão deste mundo do que a prisão eterna. Vai viver no inferno para sempre, porque conhecia a palavra de Deus e ensinou errado e não deixou que os outros conhecessem a palavra e começou a entrar nas ideologias deste mundo que não leva para a salvação. Começou a ensinar errado. Quem muito foi dado, muito será pedido. Quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Me ajuda, Nossa Senhora. Ajuda, Nossa Senhora, a todos nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.